Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos entender melhor como funciona o sistema financeiro globalizado, esse mundo louco da economia que a gente vive atualmente. Vamos lá? Um dos aspectos mais representativos da globalização é a internacionalização dos mercados e o expressivo aumento nos fluxos de circulação de capitais pelo mundo. As facilidades trazidas pelas novas tecnologias de comunicação online possibilitaram que as operações financeiras ocorressem em tempo real, em qualquer lugar do mundo. Olha só, hoje pelo celular a gente consegue pagar contas sem ter que ir na loteria, no banco. É um exemplo disso. Assim, quando as mais importantes bolsas de valores do Extremo Oriente estão encerrando suas ações, o dia de negócio está apenas começando nos Estados Unidos. Essa dinâmica permite aos operadores do sistema financeiro atuar 24 horas por dia nos mercados mundiais. Quanto maior for a capacidade de identificar os investimentos mais lucrativos no mercado global, mais vantagens serão obtidas pelos principais atores do sistema, que são os investidores, que podem ter diversas origens, privada, estatal, empresarial ou individual. Trata-se de um jogo de interesses global, cuja operação é complexa e tende a se afastar muito da compreensão dos cidadãos comuns, embora os afete diretamente. Para vocês terem ideia, os principais receptores de investimentos estrangeiros em 2013 eram Estados Unidos, China, Rússia, Hong Kong e Brasil. E os principais investidores estrangeiros em 2013 eram os Estados Unidos, o Japão, a China, a Rússia e Hong Kong. Para a gente entender melhor esse mercado financeiro, a gente precisa entender dois conceitos importantes, que é o de capital especulativo e o de capital produtivo. Vamos começar aqui com o capital especulativo, que é aquele que só procura obter vantagens de uma determinada situação, não trazendo benefício para a economia ou setor no qual se acha investido. Ele encontra-se principalmente no mercado financeiro. Uma transação muito comum associada à especulação envolve os mercados futuros, em que papéis são vendidos a preços fixados em curto prazo, por exemplo, por produtores de soja ou laranja, com medo das oscilações naturais de sua commodity nas bolsas de valores. Contudo, os especuladores aproveitam a situação e fazem negociações em curto prazo no intuito de valorizar ou desvalorizar os preços para ter ganhos rapidamente. Muitos investidores particulares e instituições financeiras que atuam no mercado global tornaram-se especialistas nesse tipo de transação, elevando substancialmente o volume de dinheiro por eles movimentado. O mercado que engloba o capital especulativo em mercados futuros atingiu uma proporção 10 vezes maior que o PIB mundial em 2011. Já o capital produtivo, ele se refere ao capital associado aos investimentos que financiam a produção de mercadorias e serviços, dinamizando a economia com a consequente geração de empregos. Isso propicia a maior arrecadação de impostos para o Estado, que pode ser revertido em benefício da sociedade. Em outras palavras, proporciona o desenvolvimento do país, fortalecendo a economia. O capital produtivo, muitas vezes, capta recursos para a realização de investimentos diretos na produção, por meio de lançamentos de ações nas bolsas de valores. Ou seja, o mercado de ações também se relaciona, nesses casos, com o sistema produtivo. E já que a gente está falando de bolsas de valores, o que é isso? Essas bolsas de valores, elas se caracterizam por serem espaços de referência no mercado financeiro internacional. Nelas são comercializados dois tipos de papéis, principalmente, que representam os valores monetários, as ações e os títulos. As ações, pessoal, são documentos que correspondem a pequenas parcelas do capital social de empresas de capital aberto, do tipo sociedade anônima, cuja aquisição desses papéis confere a quem as comprou a condição de acionista. Assim, quem compra passa a ser um proprietário de determinada fração da empresa, por exemplo, 30%, 40%, 50%, podendo obter lucros ou prejuízos conforme haja valorização ou desvalorização dessas ações no mercado. Já os títulos são documentos que certificam a propriedade de um valor ou de um bem. Há diversos tipos de título, como por exemplo de dívida pública, que são promessas de pagamentos dados pelos governos por meio de suas instituições financeiras, como por exemplo o Banco Central ou o Tesouro Nacional,
e eles têm como objetivo captar recursos no mercado para pagar as dívidas que estão vencendo nesse momento, ou antecipar, no caso, a entrada de recursos. Como contrapartida, são oferecidos lucros aos investimentos pelo pagamento de juros sobre os valores emitidos. A importância de uma bolsa de valores é avaliada considerando-se o volume de operações financeiras que ela realiza. Uma referência importante é o do valor total das ações nela comercializadas, o que é chamado de capitalização. A bolsa de valores que apresenta a maior capitalização no mercado mundial é de Nova York, situada em Wall Street, a qual concentra mais de 1/3 do mercado acionário global. Mesmo não sendo comum mudarem de forma súbita, os valores de capitalização das bolsas de valores são dinâmicos, o que pode afetar o seu posicionamento no ranking mundial de acordo com o período pesquisado. Esse quadro que eu vou mostrar para vocês agora aponta as bolsas de valores mais valorizadas em março de 2015. Notem que as duas primeiras se encontram em Nova York. Uma é a New York Stock Exchange e a outra é a famosa Nasdaq. Ambas têm uma capitalização de mais de 25 trilhões de dólares. Até pouco tempo atrás, os pregões das bolsas de valores eram agitados. Investidores disputavam espaço aos berros para comprar e vender suas ações. Com o avanço da globalização, a atuação das operadoras passou a ser online. Isso também trouxe facilidade para os investidores identificarem esses negócios mais atraentes, muitas vezes em outros mercados, gerando maior volatilidade dos fluxos de capitais. Ou seja, hoje a bolsa de valores é mais tranquila, como vocês podem ver. Quando os cenários de crise financeira são deflagrados em determinados países ou regiões, tende a ocorrer como efeito imediato a fuga de capitais em direção a outros locais considerados mais seguros pelos investidores. Em situações extremas, a redução dos negócios e no valor de papéis comercializados pode ser tão expressiva que a bolsa de valores atingida chega a uma situação de colapso financeiro, o que o mercado internacional chama de quebra. Crack, referindo-se à condição de falência no qual a instituição assume a incapacidade de garantir os pagamentos contratados. Como as economias estão cada vez mais interligadas, as crises financeiras locais ou regionais têm a tendência de afetar os mercados globais. Foi o que ocorreu em algumas das mais fortes crises financeiras das últimas décadas, as quais atingiram, por exemplo, os tigres asiáticos em 97, a Rússia em 98, a Argentina em 2001, os Estados Unidos em 2001 também, após os atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos, a Europa e o Japão em 2008, que foi a maior crise financeira desde a quebra da Bolsa de Valores de 1929. Bom, nesse mercado financeiro há também espaço para o ilegal, ou seja, aquelas ações que não agem de acordo com a lei do mercado e as leis civis. São os chamados de paraísos fiscais. O que são os paraísos fiscais? De forma geral, são países que utilizam práticas que reduzem expressivamente ou até eliminam a tributação sobre a renda. Esses são os chamados de paraísos fiscais. No entanto, os critérios específicos para essa classificação não são similares no mundo todo, ou seja, cada país pode estabelecer um critério diferente para chamar o outro de paraíso fiscal. Aqui no Brasil, existe uma instrução normativa ligada ao Ministério da Fazenda que estipula, menciona o que é um paraíso fiscal. E eles são territórios em que a tributação sobre a renda utiliza alíquotas inferiores a 17%, são utilizados mecanismos de proteção do sigilo referente às informações associadas à composição societária das empresas ou dos indivíduos, ou seja, você pode investir de maneira anônima, sem falar quem é você, e não há alinhamento com os padrões internacionais de transparência fiscal, porque tudo tem que ser declarado de maneira limpa e transparente diante do cenário internacional. Segundo a Receita Federal do Brasil, com base nesses critérios, 64 locais no mundo são reconhecidos como paraísos fiscais. Nas ciências contábeis, a observação de uma série de fatores leva à elaboração de índices que avaliam a capacidade financeira das instituições dos países, o que de forma geral propicia ao investidor mais garantias de que os recursos aplicados estão seguros. Os fatores referenciais à graduação dos índices poderão variar de acordo com a fonte dos dados.
né? Nesse mapa que vocês estão vendo aí, existe a localização e a classificação dos principais paraísos fiscais mundiais, segundo uma dessas fontes, né, que fazem essa mensuração, que é a Tax Justice Network. Existe muita controvérsia em torno da atuação dos paraísos fiscais no capitalismo globalizado, embora uma parte das operações financeiras associadas a ele seja legal, uma vez que é legítimo que um país ou território tente atrair investimentos estrangeiros oferecendo vantagens. Esses locais também costumam receber fluxos financeiros referentes a atividades especulativas ilegais e se prestar a operações de lavagem de dinheiro provenientes de ações ilícitas, como o narcotráfico e as fraudes internacionais, né, as fraudes financeiras. A lavagem de dinheiro, pessoal, é uma prática que se caracteriza por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que busca a incorporação na economia de cada país de um dinheiro de ordem ilícita. Por exemplo, um dinheiro conseguido com o tráfico. Aí o traficante ele pode abrir uma empresa e aplicar esse dinheiro do tráfico na empresa. E aí o dinheiro dele se torna limpo, entre aspas, né? Ou seja, ele lavou o dinheiro. Como os paraísos fiscais, eles não impõem a condição de mostrar a origem daquele dinheiro, esses narcotraficantes podem utilizar dessa ferramenta para esconder a origem suja desse dinheiro conseguido através da venda de drogas, por exemplo. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Por favor, curtam o vídeo se vocês curtiram, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, tem muita gente que não se inscreveu ainda. Espero vocês na próxima aula e tchau!